Bom dia, minha querida família, bom dia, povo amado de Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas mentes, para podermos não apenas ouvir a palavra do Senhor, mas que possamos meditar e guardar para a nossa edificação. Esse é o desejo do nosso coração. Estaremos lendo hoje Mateus 17, a partir do versículo 1. Mateus 17, a partir do versículo 1, que diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz, e eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quereis, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele ouvindo os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Pois é, meus amados, mais uma vez, nós estamos aqui diante da palavra do Senhor para meditar nesse texto, nesses versos que lemos aqui. A palavra do Senhor diz que nós devemos de ser pronto para ouvir e tardio para falar. Nós vimos que nesse texto, mais uma vez, Pedro falou antes de ouvir. Falou antes da hora. A palavra do Senhor diz que Pedro não deveria ter falado daquela forma, não deveria ter falado naquela hora, porque Jesus estava em comunhão com o Pai. Jesus estava naquela hora em conversa com o Pai. Privilégio imensurável tiveram Pedro, Tiago e João de estarem com Jesus naquela hora. Eles perderam uma grande oportunidade de ficar calado. Pedro. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte
coisa que foi privilégio. Jesus escolheu ali aqueles 3, levou consigo para assistir o maior espetáculo do mundo. Jesus sendo transfigurado naquela hora ali. E eles observaram, eles viram, mas não aguentaram ficar calados, falou bobagem. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias. Olha, que coisa mais maravilhosa. Moisés e Elias, mais uma vez, foram usadas por Deus para fazer ali um serviço extraordinário. Chegar até Jesus, conversar com Jesus, prepará-lo para encontrar com o inimigo. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bem, bom é estar aqui. Se quereis, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Ó, que palavra mais desnecessária, né? A palavra do Senhor, ela é muito própria quando nós ouvimos ele dizer: guarda as tuas palavras para não pecarem contra o Senhor. Guardem a tua palavra para não pecarem contra o Senhor. Eu falo antes da hora, aí vai pagar o preço. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Ele ouviu, ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Falaram bobagem, falaram coisa que não devia, depois perderam a oportunidade de ver o restante do milagre, ver o restante da festa da transfiguração, porque foi falar o que precipitadamente perdeu a oportunidade. Aí que a palavra do Senhor diz que os justos sofrerão pelos culpados. Entendeu? Estava ali Tiago e João assistindo silenciosamente. Vem Pedro e fala de uma maneira inadequada, numa hora inoportuna, e acabou envolvendo tanto Pedro, quanto João, quanto Tiago. Entendeu? Então, vamos preocupar em fazer a vontade do Senhor sem falar indevidamente. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viu, senão Jesus.
Glória a Deus, porque eles ainda continuaram vendo Jesus. Poderia ter perdido a vista ali, ter ficado cego, e até a visão, se Jesus não fosse tão misericordioso, né? Costumo dizer que as vistas é aquela que nos faz ver o horizonte aqui na nossa frente. A visão é aquela interna que faz nos raciocinar, entendeu? Então, eles poderiam ter perdido a vista para não ver mais a ninguém, não poderia ter perdido a visão, aquela que faz raciocinar, né? Mas Deus foi misericordioso para com eles. E assim devemos nós de fazer. Vimos aqui que este é o meu filho amado em quem me comprazo. As palavras vinda do céu mostrava que quão tola foi a sugestão de Pedro. Quão tola foi a sugestão de Pedro, né? E eles começaram a ter consciência de quem é Jesus. Meu filho amado. Designação que aparece também no batismo de Jesus. Este é meu filho amado. Entendeu? Quão tola foi as palavras de Pedro. E para nós, às vezes, precipitamos nas nossas palavras, falamos o que não deveria falar. E nós devemos de ter cuidado. A palavra do Senhor disse assim, coloque guardas na minha boca para não pecar contra o Senhor com as minhas palavras. Vou fazer uma oração aqui, agradecendo a Deus por essa manhã, por estarmos aqui diante dessa rica palavra que o Senhor nos admoesta mais uma vez. Poderoso Pai e eterno Deus, muito agradecido ao Senhor, porque o Senhor tem a cada dia nos mostrado o teu grande amor para com nós. O Senhor tem nos mostrado o quão nosso amigo, Deus, a ponto de nos admoestar o que devemos e como devemos nos proceder diante da tua palavra. Meu Pai querido, nós queremos aqui, ó Pai querido, pedir ao Senhor que não sejamos, ó Pai querido, apenas ouvinte da tua palavra, mas que pratiquemos a palavra do Senhor. E que não sejamos tolos, ó Deus, a ponto, ó Deus, de perdermos a oportunidade de vermos as maravilhas que o Senhor tem para com nós. Faz, ó Pai querido, com que as nossas vidas seja santificada antes mesmo de falar palavra, ó Pai querido. Que o Espírito Santo de Deus coloca guarda, ó Deus, às nossas bocas, para não pecar contra o Senhor com as nossas palavras. Coloca, ó Pai querido, guarda aos nossos olhos, para que não valorizamos coisas indevidas com os nossos olhos. Tem de misericórdia, ó Pai querido, das nossas vidas espirituais, para que sejamos, ó Pai querido, instrumento do Senhor. Façamos, ó Pai querido, a vontade do Senhor. E sejamos, ó Pai querido, galardoado pelo poder do Espírito Santo que habita em nós. E que não venhamos, ó Pai querido, perdermos o nosso galardão através das nossas palavras. Fica com nós, ó Pai querido. Nos abençoa, nos dê um dia cheio da Tua presença, cheio das Tuas misericórdias nas nossas vidas. Abençoa, Pai querido, a nossa família, abençoa, Pai querido, os nossos irmãos, abençoa todos quantos estão acamados, livrando, ó Pai querido, dessa enfermidade, afofando seus leitos, ó Pai querido.
para que tenha dignidade física, Deus. E, ó Pai querido, não deixa faltar a dignidade espiritual na vida de ninguém. É o desejo do nosso coração, é o que pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém.